Nem todo mundo vai acreditar no que eu estou prestes a contar. E, sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, talvez também duvidasse. Durante a maior parte da minha vida, as trilhas sempre foram meu refúgio. Eu cresci ouvindo meu avô dizer que a mata cura a mente. E desde criança, caminhar no meio da natureza era uma forma de desligar do mundo, do barulho, das pessoas, do peso de existir. Sempre gostei da sensação de estar longe de tudo, ouvindo só os próprios passos e o som das árvores balançando. Nunca tive medo de floresta. Pelo contrário, sentia paz, onde muitos sentem segurança. Nos últimos anos, virei quase um viciado em explorar lugares isolados, trilhas pouco conhecidas, caminhos fora do mapa turístico, entradas escondidas em reservas mal sinalizadas. Quanto menos gente soubesse da existência de um lugar, mais eu me interessava por ele. Eu dizia para mim mesmo que era pelo silêncio, pela conexão com a natureza menos, mas, no fundo, acho que eu procurava algo que nem sabia nomear. E talvez tenha encontrado. Foi no final do inverno passado. Eu estava passando por uma fase difícil. Fim de um relacionamento longo. Estresse acumulado do trabalho. Insônia quase todas as noites. Senti que precisava sumir por uns dias. Recarregar. Escolhi um parque estadual afastado, com entrada secundária por uma estrada de terra. Era um lugar que um colega mencionou de passagem. Trilha pesada, mas linda. Parece que anda sozinha de tanto que muda de rota, ele disse, rindo. Eu não ri de volta. O nome dela nem constava direito nos mapas oficiais. Algumas pessoas chamavam de Trilha dos Fundos, outras apenas de Akisome. E eu nunca tinha ouvido um nome assim para uma trilha. E devia ter levado isso mais a sério. Preparei tudo como sempre. Mochila leve, água, lanterna, kit de primeiros socorros, GPS, papel com marcação manual da trilha Betirios Extras. Saí cedo, com a certeza de que passaria uma noite lá e voltaria no dia seguinte. Estava confiante. Já tinha feito coisas muito mais difíceis. Mas essa não era só mais uma trilha. Essa viva desde o primeiro passo. Senti algo diferente. Não era metal. Era como se eu estivesse entrando num lugar que já sabia que eu viria. Um silêncio mais denso, um tipo de vento que não tocava a pele menos, mas que empurrava mesmo assim. Nenhum sinal de animais, nenhum inseto. Só eu, as árvores e o som dos meus passos ficando mais longe, mesmo sem parar de andar. Hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o chão daquela trilha sob meus pés. E acho que ele ainda está se movendo. Como se não tivesse terminado comigo ainda. Eu costumo planejar tudo com bastante cuidado antes de qualquer trilha, mapas físicos e digitais, rotas de entrada e saída, previsão do tempo, possíveis pontos de sinal de celular. Mas dessa vez, eu queria fazer diferente. Na verdade, eu precisava que fosse diferente. Nos últimos meses, minha vida virou um terreno instável. Perdi um parente muito próximo, fui demitido de um projeto que me consumia fazia anos. E para completar, meu relacionamento terminou de um jeito seco. Sem briga, sem drama, só silêncio. Sabe quando tudo parece esvaziar ao mesmo tempo? Foi assim. E o silêncio, que antes era refúgio, virou ruído constante e me atormentava. Eu precisava me afastar de tudo, mas não para pensar. Eu queria desaparecer um pouco, sumir sem dar explicações. Foi aí que lembrei de uma conversa antiga com um amigo que também fazia trilhas. A gente estava num bar, anos atrás, quando ele mencionou um lugar estranho no interior. Uma trilha que ninguém termina igual começa, ele disse, meio rindo, meio olhando pro lado como se recordasse de algo que não queria contar inteiro. Eu ri também, mas aquilo ficou na minha cabeça. Pesquisei por dias. Não havia muitas informações. Nenhuma página oficial, só comentários soltos em fóruns antigos, posts apagados em redes sociais.
Uma outra citação, em vídeos obscuros de trilheiros no YouTube, a trilha não tinha nome fixo. Alguns chamavam de Caminho Vivo, outros de Fenda Verde, e alguns só diziam que era a trilha que se move. Mas havia um padrão. Todos os que falaram sobre ela mencionavam mudanças de percurso, marcas que desapareciam, senesquiu, levavam a direções diferentes na volta, e uma sensação incômoda de não estar sozinho. Mesmo sem ouvir nada, isso me bastou. Entrei em contato com um guia local por WhatsApp, que me respondeu com frases curtas e secas. Você tem certeza? Não é turística. Leve só o necessário. Volte antes do escurecer. Achei curioso, mas também um pouco teatral. Achei que ele só queria manter o ar de mistério para atrair gente como eu, viciados em desafio. Company, que faria a entrada pela trilha lateral, marcada por uma árvore com 2 fitas vermelhas. Ele não me acompanharia. Disse que não voltava lá desde 2012. No dia da viagem, o céu estava limpo, sem vento. Quase um vazio atmosférico. E a estrada, de terra até a entrada, parecia normal demais. Menos. Mas quanto mais eu dirigia, mais tinha a impressão de que o tempo estava fora de ritmo. Como se as curvas se repetissem. Como se eu passasse pelos mesmos pontos 3 ou 4 vezes. Só quando cheguei à árvore marcada percebi. Não havia mais fita nenhuma. Mas a trilha estava lá, aberta, como se tivesse me esperando. A entrada da trilha era discreta, quase tímida. Dava para ver o caminho estreito entre as árvores, como se a mata tivesse se aberto por vontade própria, não por manutenção humana. Galhos altos formavam uma espécie de túnel natural, e o chão era coberto por uma camada espessa de folhas secas. Nenhum som de insetos, nenhum pássaro, apenas o som abafado dos meus próprios passos e a minha respiração. De início, parecia só mais uma trilha mal cuidada, mas havia algo que incomodava, uma sensação tênue e difícil de explicar, como se eu estivesse sendo observado, não por algo, mas pelo próprio caminho, como se a trilha estivesse me olhando enquanto eu a olhava. O cheiro também era estranho. Não era podre, nem desagradável menos, mas também não era o aroma fresco e terroso típico de mata fechada. Tinha um leve odor metálico no ar, quase imperceptível, como ferro velho molhado. Engoli seco e continuei andando. Logo nos primeiros 200 metros, percebi a primeira anomalia. Coloquei uma fita branca numa árvore para marcar o caminho, como sempre fazia em trilhas pouco sinalizadas. Avancei por cerca de 10 minutos. Quando eu olhei para trás, a mesma fita estava ali, na minha frente, a mesma fita. A princípio achei que tivesse feito um loop involuntário. Dei meia volta e tentei seguir o mesmo trecho de novo, marcando outra árvore com um risco de canivete. 10 minutos depois, o mesmo risco, na mesma árvore, mas o trajeto tinha sido diferente. Eu jurei que sim. Foi nesse momento que senti a temperatura cair de forma sutil, mas contínua, nada extremo, talvez 1 ou 2 graus. Mas senti, o ar ficou mais seco. O que antes era um sol filtrado entre as copas, agora parecia uma luz branca, esquisita, como de um dia nublado. Mas, tudo parecia suspenso. Peguei o GPS. Sem sinal. Celular, nada. A bússola física rodava em círculos, como se estivesse dentro de um campo magnético instável. Sentei por alguns minutos. Respirei fundo. O som das folhas sob meus pés parecia mais alto do que o normal. Ecoava, mesmo sem nada para refletir. E de repente, percebi algo que fez meu estômago afundar. A trilha atrás de mim não era a mesma pela qual entrei. O chão tinha uma leve curvatura, como se alguém tivesse cavado recentemente. E as árvores pareciam um pouco mais próximas umas das outras. Quais sufocantes. Era como se a floresta tivesse se reorganizado, como se o caminho estivesse escolhendo uma nova forma enquanto eu andava.
Mas o mais perturbador não foi isso. Foi perceber que, embora estivesse sozinho, havia pegadas seguindo junto comigo. Do meu lado, do meu tamanho. E elas não estavam lá antes. Não sei exatamente quando comecei a entender que não estava mais numa trilha comum. A princípio, era fácil atribuir tudo ao cansaço ou isolamento, ou até mesmo a ansiedade. Mas havia coisas que não se explicavam nem com imaginação fértil, coisas que não obedeciam lógica nenhuma, menos nem da natureza, nem da mente humana. Por exemplo, as árvores trocavam de lugar. Não estou falando de parecidas entre si. Estou dizendo que algumas tinham marcas visíveis menos cortes, manchas, fungos específicos, e apareciam em locais diferentes quando eu olhava de novo. Teve uma em especial, um tronco retorcido em forma de espiral, que reconheci pela casca, descascada na base. Vi essa árvore 3 vezes, em direções completamente diferentes, em momentos distintos do dia. Ou talvez não fossem momentos diferentes, porque a luz não mudava. O sol parecia preso num meio-dia eterno. A luminosidade não mudava de intensidade nem de cor. Não havia sombra clara de onde o sol estava exatamente. Era como se tudo estivesse sob uma iluminação suave e sem fonte definida. Como se eu tivesse num cenário montado. Comecei a andar com mais rapidez, querendo sair dali antes do anoitecer, mas Irai no tal. Quanto mais andava, mais o chão parecia se repetir. O mesmo trecho, a mesma inclinação, as mesmas pedras. Marquei uma delas com tinta em spray. Caminhei em linha reta por 20 minutos e encontrei a mesma pedra com a mesma marca, vinda de outra direção. Aquilo não era só um labirinto, era como se o espaço se dobrasse em si mesmo. De propósito. A floresta queria me manter ali dentro. E não de forma aleatória. Ela brincando comigo. O som também mudou. Comecei a notar que meus passos tinham eco em certos momentos, mesmo sem nada ao redor que justificasse. E em outros trechos, o som desaparecia completamente. Eu batia palmas e não ouvia o estalo, só o movimento, sem resposta sonora. Aos poucos, os detalhes deixaram de ser apenas estranhos, passaram a ser agressivos. Encontrei pegadas mais profundas que as minhas, em pares menos, como se alguém estivesse andando atrás de mim e ao meu lado, ao mesmo tempo. Os arbustos começaram a formar padrões geométricos, como se desenhassem símbolos com seus galhos. Um deles parecia um espiral, outro uma figura com 3 pontas e uma linha cortando o centro. Nunca vi nada parecido a acertar o altural. Sentei e tentei ligar o GPS de novo. Nada. A tela mostrava um ponto fixo. Só um ponto. Parado. Mas a trilha continuava se estendendo. E foi aí que percebi o que mais me assustou até agora. Eu não estava me movendo pela trilha, era ela que se movia ao meu redor. Quando comecei a dar voltas no mesmo ponto, ainda tentei me convencer de que era um erro de orientação. Revisei o mapa impresso, consultei o papel, onde eu mesmo havia rabiscado possíveis bifurcações. Usei uma bússola de corda presa à mochila e até deixei pequenos montes de pedra como sinalizadores manuais. Tudo inútil. Cada tentativa de seguir uma nova direção, esquerda, direita, até mesmo voltando para trás, terminava exatamente no mesmo lugar. Uma pequena clareira com um tronco caído ao centro, coberto por musgo preto. E uma marca, ovalada no chão como se algo tivesse sido arrastado. Era sempre a mesma cena. Mesmo quando não passava por ela, ela aparecia na frente. Foi aí que começou a paranoia. A clareira não me parecia apenas um local fixo. Era como se ela fosse um ponto de ancoragem, como se fosse um centro da trilha. E todas as rotas que eu tentava se dobrassem de volta até ela, como fios puxados por uma teia invisível. A cada volta que dava, percebia algo diferente nela. Na terceira vez,
Os galhos do tronco caído estavam mais longos. Na quinta, havia marcas no chão menos arranhões fundos demais para serem causados por animais. Na sétima, ouvi um som abafado, como se alguém estivesse engasgando debaixo da terra. E o tempo já não existia. Olhei para o relógio umas 20 vezes. Ele sempre mostrava o mesmo horário 13, age, 41, o ponteiro do segundo se movia. Mas os minutos nunca passavam. Achei que era um defeito no relógio. Mas meu celular dizia a mesma coisa. E o sol não mudava de lugar. Comecei a correr, reto por um tempo que parecia 1 hora. Quase 2. A mochila pesava. Minhas pernas ardiam. Meus pés latejavam. Mas quando me viro, a clareira, de novo, sentei no chão, ofegante, coberto de suor e poeira. Minha garganta ardia, e foi nesse momento que senti o chão pulsar sob mim. Me livre tremer, como se a terra respirasse. Foi quando caiu a ficha. A floresta não era o cenário. A trilha não era o caminho. Era o predador. Cada curva, cada bifurcação, cada volta não era acidente. Era intentional. Era como se eu estivesse dentro de um sistema inteligente. Ou pior, consciente. Que aprendia comigo. Que ajustava o percurso de acordo com minhas decisões. Como um labirinto vivo. Feito para manter o foco mental preso no ciclo. E quanto mais eu tentava sair, mais ela me estudava. Foi quando comecei a ouvir o som. Um sussurro, baixo, distante, repetitivo, como um sussurro em eco vindo das árvores. Ou talvez, das minhas costas. Eu nunca fui do tipo que se apavora fácil com escuro. Já acampei sozinho no meio do nada, em noites sem lua, em serras onde o único som era o do próprio sangue correndo no ouvido. Mas o que aconteceu naquela floresta não foi apenas uma noite, foi a ausência forçada de tudo o que é luz. Estava na 10ª, talvez 15ª tentativa de escapar da clareira, quando percebi que algo havia mudado no ar. Não na cor, ainda era aquele mesmo dia eterno. Mas no peso, a atmosfera ficou mais espessa. Cada respiração exigia esforço. Como se o oxigênio tivesse diminuído alguns graus. E então, do nada, a luz sumiu. Não escureceu aos poucos. Não teve entardecer, nem transição. Foi como se alguém tivesse apagado o mundo. Um piscar, do branco difuso para um negro absoluto. Fiquei paralisado, olhei ao redor, mas não via nada menos nem minhas mãos. Liguei a lanterna, por 2 segundos depois apago. Troquei as pilhas. Nada. Celular, estila preta. Como se todos os dispositivos simplesmente tivessem desistido. Mas a escuridão não era silenciosa. Veio junto de um som. Um sussurro grave. Como se várias vozes estivessem entoando uma frase incompleta repetidamente. Não entendia o que diziam, mas sentia que estavam falando de mim, algo como uma conversa entre árvores mortas. Comecei a andar no escuro, com as mãos à frente. Mas o chão mudou. Antes coberto de folhas, agora estava mais macio, úmido, como se fosse carne coberta. E a cada passo, eu sentia pequenas vibrações, menos batimentos. Não sei quanto tempo caminhei, na escuridão. O tempo morre. Mas em algum momento, comecei a enxergar de novo. Não pela volta da luz menos, mas por causa de uma claridade fria, azulada, que vinha de cima, sem origem. O céu não existia mais. Era uma massa de névoa com manchas brancas, como se eu estivesse caminhando sob uma pele translúcida, e então ouvi, na minha frente, um objeto, uma barraca de acampamento, rasgada, coberta de terra e folhas apodrecidas. Não era minha, mas parecia velha, abandonada,
e ainda pulsando. Cheguei perto. No zíper, marcas de garras, ou dedos longos demais toquei na lona. Estava morna, quase viva. Foi quando ouvi passos atrás de mim. 3. Lentos. Precisos. Segurei o fôlego. Virei devagar. Nada. Mas ao olhar para o chão percebi. Tinha pegadas frescas. Molhadas. Eram idênticas às minhas, mas apontavam na minha direção. Como se algo estivesse vindo de onde eu tinha saído, seguindo o mesmo rastro. Como se eu estivesse sendo imitado ou substituído. O vento parou. Não diminuiu. Parou, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Os galhos imóveis pareciam esculturas petrificadas. Nenhuma folha se movia. Tudo estava paralisado, menos uma coisa. O som. Ele voltou, aquele sussurro denso grave. Mas agora, mais próximo, menos mais articulado, como se alguém estivesse aprendendo a falar com a minha voz. Foi nesse momento que percebi que a trilha não era apenas um lugar distorcido. Era uma inteligência, um organismo, ou talvez algo pior, que entendia quem entrava e tentava refazer esse alguém por dentro. Cada volta, cada falha, cada susto era parte de um processo. Ela estava me estudando. Voltei à barraca rasgada. Algo nela me atraía. Toquei o zíper. Hesitante, estava quente e pulsava lentamente, como se respirasse. Abri. Lá dentro, apenas escuridão. Mas não uma escuridão vazia menos. Era uma massa, uma sombra com densidade, como fumaça sólida. Ela se moveu. Devagar. Como se estivesse acordando. E então, se ergueu. Aquilo que saiu da barraca não tinha forma definida. Era uma figura humanoide, sim, mas completamente imprecisa. A pele era lisa, quase plástica, sem olhos, sem boca, sem nariz. A superfície do rosto parecia esticar em direções que não existiam, como se estivesse tentando lembrar, como se constrói um rosto humano. Os braços eram longos, e os dedos finos demais. Se ramificavam como raízes. O corpo inteiro era coberto por uma textura parecida com casca de árvore rachada. E no centro do peito, símbolos acesos em vermelho, fraco, pulsando em sequência. 3 círculos, uma espiral, uma seta invertida. Foi aí que me dei conta. Era eu, ou algo tentando ser eu. A criatura não me atacou. Apenas ficou parada, me observando com o rosto sem olhos. Mas mesmo sem boca, eu ouvi minha própria voz sair dela, fraca, tremida, repetindo uma frase que eu disse horas antes. Na trilha, é só seguir em linha reta. Senti as pernas fraquejarem. O ar ficou denso. Me apoiei em uma árvore. O chão pareceu se mover. Ou fui eu? A criatura deu um passo em minha direção. Do chão brotaram pequenas raízes negras, tentando envolver meus pés. Mas algo dentro de mim talvez por instinto, me fez correr. Disparei por entre as árvores. Não sei como consegui. Mas mesmo enquanto fugia, uma coisa me aterrorizava mais do que o som. Ou a criatura. Ou a floresta viva. Ou Meadow DQ. Lá fora, alguém já estivesse com a minha face. E que fosse eu quem estava do lado de dentro agora. Eu corri sem direção. A floresta se tornava um borrão ao redor. Os galhos pareciam braços tentando me agarrar. E o chão já não era mais o mesmo. Não havia mais folhas secas, nem raízes. A trilha havia virado um túnel de terra viva. A própria floresta se fechava ao meu redor. A respiração pesava no peito. O suor escorria pelos olhos. Mas eu não podia parar. Não podia olhar para trás. O som da coisa menos de mim
menos ainda ecoava atrás de mim. Não eram passos, não eram rugidos. Hiram phrases, Minhas phrases, as mesmas que eu havia dito em voz alta ao longo da caminhada. Como se ela estivesse me gravando. Repetindo. Testando. Em algum momento, tropecei. Caí de joelhos. A palma da mão bateu contra o chão úmido. E... doeu. Não como terra, doía como pele. Toquei de novo. O chão pulsava. Fraco, mas pulsava. E com isso, veio o som. Um zumbido grave, vindo do subsolo, como um coração gigante, batendo debaixo da floresta. Foi nesse momento que compreendi. A trilha não era um caminho. Era uma criatura. E-I-U-J estava dentro dela. Me levantei cambaleando e segui, até encontrar algo que parecia um portal feito de raízes entrelaçadas. Era estreito, escuro. Do outro lado apenas breu total. Mas havia algo lá. Uma presença. Uma voz, minha própria voz, murmurando do outro lado. Eu sabia o que estava acontecendo. Estava sendo oferecida uma escolha. A floresta tinha me estudado, entendido meus passos, meus hábitos, minhas memórias. Ela sabia como eu pensava. E agora, me oferecia uma saída. Mas a que custo? Do lado de fora do portal, eu era eu, confuso, exausto, desesperado. Do lado de dentro, talvez eu continuasse vivo, mas não como eu. Ficar era ser engolido. Passar pelo portal era virar parte daquilo, um dente da engrenagem viva daquela coisa. Ou talvez já fosse tarde. Talvez aquela escolha fosse apenas ilusão. Talvez tudo isso menos a corrida, o medo, o portal, fosse só um teatro mental para que eu aceitasse o que já tinha acontecido. Talvez eu já estivesse do outro lado. E mesmo assim, eu escolhi. Não me pergunte como ou porquê. Eu fechei os olhos e atravessei. Entre as raízes, pelo buraco escuro, pelo som da minha própria voz me chamando. Um frio subiu pela espinha. O tempo parou. E então, nada, apenas escuridão. Silêncio. E depois aos poucos um novo caminho. Different, como se tivesse sido feito especialmente para mim. Mas algo estava errado. Minhas mãos, minhas pernas, meu rosto. Algo estava diferente. Não era mais meu. Era o que a floresta achava que eu era. Acordei com a pele gelada e os olhos ardendo. A luz do sol filtrava pelas árvores de forma tímida. Natural. Natural demais. Estava deitado no chão da floresta. Sozinho, sem raízes ao redor. Sem criatura. Sem símbolos no céu. Me sentei devagar. A mochila estava no lugar. Lanterna, água, até meu celular. Agora com sinal. Tudo parecia normal. O relógio marcava 7h48 da manhã, como se tivesse dormido ali apenas uma noite. Como se tudo tivesse sido um sonho febril. Mas não era. Eu sabia que não era. Me levantei, tonto, e caminhei até encontrar a estrada de terra por onde entrei. As fitas vermelhas estavam de volta nas árvores. O som dos pássaros preenchia o ambiente. E à distância, ouvi até um carro passando. A trilha tinha me deixado ir. Ou, talvez, me expulsado. Demorei horas até chegar de volta à cidade mais próxima. Não contei nada a ninguém. Como contar? Passei os dias seguintes em silêncio, deitado, tentando dormir. Mas não conseguia, porque toda vez que fechava os olhos, eu via aquela criatura tentando aprender a ser eu. Com o tempo, tentei me convencer de que exagerei, que minha mente misturou o isolamento com o estresse. Mas então começaram os sinais. No espelho, por exemplo, certa manhã, olhei fixo para o meu reflexo. E por um milésimo de segundo,
Juro que ele demorou a me imitar, como se tivesse esquecido o que vinha a seguir. Recebi mensagens de números desconhecidos, com frases que eu tinha dito na trilha. Frases exatas, entre aspas, sem remetente. E uma noite, enquanto dormia, acordei com a porta da varanda entreaberta. Tinha certeza de que a tinha trancado. No chão da sala, pegadas úmidas, idênticas às minhas, mas vindo de dentro para fora. O mais perturbador veio semanas depois. Encontrei uma foto antiga minha na internet, postada por um perfil falso, mas o rosto estava ligeiramente errado. O sorriso era largo demais. O olhar fixo demais. Era eu, e não era. Desde então, vivo como quem divide o corpo com uma sombra. Não sei se saí da trilha ou se ela apenas esticou seus limites até aqui. Talvez eu nunca tenha deixado aquele lugar. Talvez eu tenha sido deixado aqui por outra coisa. Uma versão, uma cópia, uma tentativa, um erro. E às vezes, quando ando à noite pela rua, sinto os passos de alguém que anda como eu, respira como eu, mas não sou eu. E sei que, um dia, quando eu menos esperar, ele vai parar de copiar e vai começar a viver no meu lugar. Não sei exatamente por que estou gravando esse relato agora. Talvez seja por medo, talvez por culpa, ou só para deixar alguma coisa registrada, menos caso alguém perceba o que eu mesmo demorei para notar. Desde que voltei, tudo parece quase normal. Minha rotina voltou. As pessoas me reconhecem. Minha voz soa igual. Mas há algo por trás do espelho, nos gestos mais pequenos, nas frases automáticas que digo sem pensar. Algo que não era meu antes. Sabe aquela sensação de déjà vu? Eu tenho isso constantemente, mas não com coisas antigas, menos com coisas que ainda não aconteceram. Frases que escuto e tenho certeza de que vou repeti-las amanhã. Lugares onde entro e já sei como será o cheiro, o som, o final da conversa. É como se algo dentro de mim estivesse ensaiando a vida, fingindo ser humano. Às vezes, tenho lapsos de tempo, conversas das quais não lembro, lugares onde nunca estive, mas onde dizem que me viram. E em sonhos, se é que são sonhos, eu volto para aquela clareira, mas não como visitante, como parte dela. A trilha nunca foi um caminho físico. Foi um teste, um filtro. Ela não quer todos. Ela não engole qualquer, ela escolhe. E quando escolhe, ela molda. Não sei se fui o primeiro, mas tenho certeza de que não serei o último. Porque ela está viva e está aprendendo. Eu acho que ela precisava de alguém para andar aqui fora. Alguém que pudesse se infiltrar no mundo real sem levantar suspeitas. Talvez eu ainda seja eu. Talvez só uma camada foi trocada. Ou talvez eu seja a camada. Hoje, enquanto gravo isso, o relógio na parede parou. 38:41, o mesmo horário da floresta. E agora, neste exato momento, vejo meu reflexo no monitor da câmera. E ele está me olhando, mas não está se movendo. Ele apenas observa, quieto, calmo, como quem espera a deixa para continuar o papel. Se você ouviu tudo isso até aqui, só posso te dizer uma coisa. Não vá. Não procure essa trilha. Não tente repetir o que fiz, porque ela vai parecer comum no início. Ela sempre parece. E quando você perceber o que é de verdade, talvez já seja tarde demais. Talvez você nem perceba. Talvez o que volte não seja voltar.